1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Dá uma olhadinha, vê se alguém sem Bíblia perto de você para acompanhar a leitura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para você. São as que Deus preparou para você. Dá para você olhar para quem está perto de você e falar assim: você está com moral, está bem na fita. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para os que o amam. Para você, tem coisa muito boa preparada para você. Levanta a mãozinha bem alto e diz assim: tem coisa muito boa preparada para mim. Com essa cara de fininho. Vai de novo. 1, 2, 3. Levanta a mão bem alto. Já acreditei. Aplauda o Senhor, querido. Tem coisa muito boa preparada para você. Para mais a sua palavra lida. Fala conosco através da tua palavra. Nos edifique através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero dividir essa pregação em 3 partes, bem distintas uma da outra. Quero que você preste bem atenção no desenrolar dessa pregação. A primeira parte, eu quero que você entenda que Deus escolhe quem quer e faz o que quer. Ponto. Entendeu isso? Deus escolhe quem Ele quer e faz o que Ele quer. Acabou. Não é porque a pessoa é boa, não é porque ela é capaz. Ele escolhe as coisas vis, Ele escolhe as coisas que não têm sabedoria nenhuma, Ele escolhe as fracas, Ele escolhe aquelas coisas desprezíveis, Ele escolhe justamente aquelas que não prestam para nada. Para quê? Paulo explica para a igreja de Corinto: para que ninguém tire onda. Deus realmente tem coisa muito boa preparada para você, que vai até impressionar e surpreender quem está por perto. Tipo pessoas que viram Jesus crescendo e depois não conseguiram acreditar quem era aquele garoto. Foi difícil assimilar que aquele garoto, crescido entre eles, podia ver tanto de Deus na vida dele, podia ser tão especial assim. Mas qual a explicação? Por que daquela família? Por que daquele lugar? Por que daquele jeito? Por que aquela profissão? Por que? Não tem resposta para isso. Foi escolha de Deus. Na tua vida tem coisas que vão acontecer e não vai ter explicação. Simplesmente vai ser escolha
acho muito interessante pensar assim, porque eu fico imaginando como que as pessoas são tolas ao achar que tem razão de ser as coisas. Deus escolhe e pronto. Deus define que vai ser e pronto. Por que o pastor Paulo é pastor dessa igreja? Porque ele quis e pronto. Por que a pastora Rose é a esposa do pastor Paulo? Já deu sorte, pronto. Tem coisas que não tem explicação. Alguém pode falar, mas a pastora é tão bonita, não podia arrumar uma coisa melhor? Podia, aí foi eu que dei sorte, pronto. Tem explicação para isso? Não tem explicação para isso, simplesmente foi do jeito que Deus queria. Deus escolhe, Deus pega. E eu vou dizer para você, por experiência própria, muitas vezes estamos tirando uma onda e achando que vai ser sempre do jeito que a gente quiser. E eu vou te dar uma ideia: quando Deus quer, não tem vontade tua que mude isso. Nunca quis ser batizado e falar em línguas. Deus falou, vai ser agora, e acabou, e foi. Nunca quis ser pastor e falei para Deus, não quero ser pastor, não quero aturar desaforo de crente, não quero aturar a igreja, não quero aturar líder de igreja, não quero aturar ninguém. Olha onde que eu estou hoje, pagando a língua. Qual a explicação para isso, pastor? Não tem. Pastor, você agora quer desistir disso? Não, agora eu já estou dentro, agora sou, como diz o Coquinha, sou ruim, o cabelo ajuda. Agora já estou. Mas se alguém quiser o teu lugar, pastor, toma. Quer achar da igreja? Está ali, pega ali. Você afunda a igreja em uma semana. Semana que vem, o culto já vai estar com 3 pessoas aqui. Você, sua esposa, seu filho, olha lá. Depois de 2 semanas, nem tua família, você vai estar sozinho. Mas por que, pastor? Você está tirando onda? Não, porque eu estou dizendo para você, é Deus que quer. Não escolha, não escolha. Não escolha a unção que é derramada, não escolha os dons que são dados, não escolha a autoridade que é derramada, não escolha a sabedoria que é dada, não é escolha sua não, é de Deus. Deus escolhe você e faz o que Ele quer. Se Deus quer levantar você, Ele vai levantar na altura que Ele quiser. Se Deus quer dar algo maior para você, Ele vai dar e pronto. E aí não perguntar por que Ele não para mim. Deus faz como quer. E a única explicação que Paulo dá é para que nenhuma carne se glorie. O português mais atual, na linguagem de hoje, para ninguém tire onda. Ninguém tire onda. Tem muita gente tirando onda com a escolha que foi Deus que fez. Tem muita gente tirando onda com a unção que foi Deus que deu. Tem muita gente tirando onda até com a prosperidade que é Deus que dá. Eu sou muito capaz, eu estudei, me formei na segunda-feira, então eu sei muito e por isso estou arrebentando. Vai rodar, Elias. E qual a resposta melhor? Vou alegrar o coração da nação. A resposta melhor eu ouvi hoje com o Hernani. 4 gols. Escolhe uma música porque vai tocar no Fantástico. Olha, eu tenho que reconhecer a honra de quem que é. Eu tenho que reconhecer quem é que está fazendo tudo isso na minha vida. Eu quero sabor de mel da Damate. Eu comecei a rir e falei, como é que tem gente burra, cara, que esquece disso? Que é Deus que faz, é Deus que realiza. Como tem gente tola, que a hora que Deus começa a fazer, esquece que se Ele puxar uma vezada só, volta para estaca zero. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Não somos nada além de coisas deste mundo sem valor. Não somos nada além de coisas fracas. Não somos nada além de coisas desprezíveis. Não somos nada além de coisas. Mas a hora que Deus entra, a glória é derramada. E nós começamos a ver o poder de Deus. Eu já questionei muito, escuta isso, eu já questionei muito. Já tentei entender muito. Parei com isso. Eu não
quero entender mais nada. Se é aqui no lugar, é aqui que eu fico. Se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se Deus tem que dar, Ele vai dar. Se Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Se a coisa fica difícil, amém. É Deus que quis que ficasse difícil. Se Deus quer que a coisa seja resolvida essa semana, vai ser tudo resolvido essa semana. Se a porta abriu essa semana, abriu essa semana. Se a porta continuou fechada, ela continuou fechada e pronto. Sabe de uma coisa? As escolhas que eu faço me confundem. As escolhas que Deus faz glorificam o nome dEle. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo assim: eu sou escolha de Deus. Estou aqui porque foi o Senhor que quis assim. Eu lembro que quando eu fui escolher uma faculdade para fazer, eu tinha ido para São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, desci no aeroporto, peguei um ônibus e estava vindo embora. E chegou na Avenida Brasil. Naquela época não existia Rio Vermelho. E eu vindo pela Brasil, aquele engarrafamento, de repente eu olhei para o lado, uma placa grandona. Em 90, eu quero você carequinha. E um garoto careca. Tipo, vindo assim, não, você não era nascido não. Um garoto careca. E eu vi a propaganda da Unigran Rio. E eu falei assim: é ali que eu vou fazer a minha faculdade. Cheguei em casa e falei: vou fazer faculdade. O pessoal: não, é complicado, tem que fazer vestibular, tem que estudar. Eu: não tem nada, eu vou fazer faculdade. Fui lá, me inscrevi, fui lá, fiz a prova, fui lá, passei, fui lá, fiz 4 anos seguidos, corridos, terminei e me formei. Pronto! Quando eu estava no meu último ano da faculdade, foi quando eu conheci a Rosa. Mas no terceiro ano, na faculdade eu conheci alguns colegas que eram da minha ex-igreja em Saracuru, fazendo faculdade por lá também. Um fazia administração, outro fazia outra coisa, e a gente se encontrou por lá. E acabava que na hora de ir embora, ele mexe, eles no meu ouvido: poxa, parece na igreja, poxa, parece na igreja. Eu não queria saber de nada de igreja, estava com a cabeça toda torta daqueles ensinamentos heréticos de Testemunho de Jeová, não queria nada de igreja, nem acreditava em igreja mais. Mas um dia, tudo no controle de Deus, teve uma aula vaga. No dia que começava uma série de conferências na igreja, o professor não foi. E na hora que eu cheguei na sala e chegou a notícia: o professor não vem, os alunos estão liberados. Na hora eu falei: eu vou lá na igreja. Até hoje eu não sei por que me deu uma ideia tão doida dessa. Se nem acreditar naquilo, eu acreditava. E eu bati lá na igreja, peguei o ônibus correndo, fui parar lá, cheguei na hora da mensagem. Estava pregando um matador, pai de santo, policial civil, e falando das atrocidades que ele fazia. Até beber sangue humano, o maluco bebeu. E ele falou, e no final eu olhei e falei assim: ai Deus, te dá uma ideia. Se o Senhor deu jeito naquele cara, não é possível que não dá na minha. Eu nunca matei ninguém, nunca bebi sangue nem de galinha, quanto mais de gente. Se o Senhor deu jeito lá, dá jeito aqui. Faltei a aula na sexta-feira e voltei. E cheguei, sentei lá, os meus colegas estavam todos na faculdade, e eu sozinho lá, na série de conferência. E o camarada continuou contando as atrocidades dele, o que Deus tinha feito na vida dele. E eu continuei falando com Deus: não é possível, se tu fez isso na vida dele, na minha também. E aquilo foi dando uma certeza dentro de mim que podia. Voltei sábado, voltei domingo. E aí você pode perguntar assim: aí você aceitou Jesus desse dia? Eu não. Não acreditava em nada daquilo, não acreditava em Jesus, não acreditava em Bíblia, não acreditava em nada. Mas eu tinha uma certeza: se Deus quisesse, Ele mudava tudo isso. E eu passei aquela semana indo para a faculdade, meus colegas falaram assim: você não gostou não? Gostei, você vai voltar? Acho que não. Mas dentro de mim eu estava com aquela palavra agarrada. Então assim: se tu deu jeito naquele homem, por que você não dá na minha? Faz alguma coisa. No domingo de manhã da semana seguinte, eu acordei, saí procurando minha Bíblia, aquela Almeida, revista e atualizada, que a minha avó tinha me dado quando eu tinha 15 anos, que estava esquecida em algum lugar da casa, e acordei cedo, saí revirando, achei a Bíblia. Achei a Bíblia, eu peguei um pano, limpei a Bíblia todinha. Aí que eu abri a Bíblia, estava lá até hoje, a minha Bíblia está comigo, que minha avó me
quase um papiro. E eu olhei a Bíblia, e minha avó, falando assim na Bíblia, para o meu neto, Paulo Roberto, que eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Um abraço da sua vovó, Iraci. Até hoje você me guarda. E eu olhei, naquele dia de manhã, eu estava limpando aquela Bíblia, porque eu estava no meu coração assim, hoje eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical. E eu saí naquela manhã dizendo, Deus vai mudar hoje a minha vida, vai ser hoje. Fui de manhã, voltei à noite, quando chegou a noite no apelo, eu fui o primeiro a levantar a mão, eu fui à frente. E daquele dia em diante, nunca mais eu saí da presença do Senhor. Eu era só um menino de 24 anos. Já foram embora 22 anos e eu apaixonado por Cristo na presença do Senhor. Não tenho outro lugar para ir. E sabe o que eu entendi? Que tudo, desde aquele outdoor vindo na Avenida Brasil e aquela ida para a faculdade, estava tudo no controle do Senhor. Era a escolha dele para mim. Eu não tinha ideia aonde ia parar. Mas eu fui para a faculdade, Deus falou, tu vai para a faculdade só de pretexto, porque eu vou fazer você chegar onde eu quero. Olha onde eu estou aqui. Quando Deus escolhe, Ele vai tratando de quem Ele escolheu. Você é o escolhido do Senhor. Ele vai tratar de você. Fala para quem está atrás, você vai mudar muito ainda. Quem não muda é quem morreu. Acabou. Se está vivo, buscando Deus, vai mudar. Tem novidade para você, experiências novas para você. Quando eu lembro como que eu era e eu vejo que eu sou hoje, gente, como eu era idiota. Eu já fui idiota, você contando assim, você não imagina. Já foi muito bobo. Eu já chorei por menina. Muito idiota. Olha o consolo para você aí, eu deixo para você. Tem jeito para mim? Não, pastor, tem jeito para você. Minha irmã chega para mim, o que você está chorando? Eu debruçado na parede com a minha... Quem está chorando? Ela não me quer. Se não for ela, não vai ser ninguém. Pastor, mudei. Hoje eu mudei, hoje eu sou o cara mais esperto, não chora tudo não. Mas uma hora, você teve que mudar. Eu tive que mudar, você vai ter que mudar. Você não pode achar que você hoje você vai ser a vida toda. Daqui 5 anos você vai ser outra pessoa. Daqui mais 5 você vai ser outra. É assim que é. E quando o Senhor escolhe aquela coisa vil, ela não vai ser vil a vida toda. Quando Deus escolhe a coisa desprezível, a coisa desprezível não vai ser desprezível a vida toda. Quando Deus escolhe a coisa fraca não vai ser fraca a vida toda. É só o começo da história. Olha para quem está dando assim, é só o começo, hein? Tem muita coisa para ser escrita aí. O tempo foi passando. No dia do meu casamento, a moça por quem eu chorei foi no casamento, tinhosa ela se arrependeu depois e veio tentar correr atrás de mim. Agora acabou, agora eu estou esperando. Casei, e ela chegou para a moça e disse, parabéns, você venceu e levou o prêmio. Aí ela e chegou para mim e disse, essa é a tua escolha? Eu olhei para ela, graças a Deus. Então seja feliz, em nome de Jesus, na praga dos infernos. Você pensa? E eu saí dali 21 anos depois. Estamos aqui. Escolha de Deus. Escolhe a coisa vil, escolhe a coisa desprezível, escolhe a coisa fraca, muda, transforma, bota do jeito dele e glorifica o nome dele. Você vai ver a glória de Deus na sua vida.
você vai ver Deus colocando as coisas no lugar. Você vai ver Deus transformando as coisas e levando você a novas experiências com Ele. Estão entendendo o que eu estou falando, amém? Mas eu falei que eram 3 partes bem distintas uma da outra. Vamos andar um pouquinho nesse texto. Olha só o que diz o versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consentiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que, explicação, a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. Tem 2 coisas para apoiar a tua fé. Se você realmente quer ver o que Deus tem para você, ou você apoia na sabedoria do homem, ou você apoia no poder de Deus. Se você apoia na sabedoria do homem, você não vai ver nada além do que o homem ilimitado tem para oferecer. Se você apoia na sabedoria e no poder de Deus, você vai ver a glória de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja. Você pode até estar na igreja, mas a questão é em que a sua fé está apoiada. Pastor, como é que eu sei onde minha fé está apoiada? Vou te ajudar, hein? Vou te ajudar. Simples assim. Você quer explicação para tudo? Eu tenho essa mania, pastor. Eu quero tudo explicar. Os seus mínimos detalhes. Então você está com a tua fé apoiada em sabedoria humana. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Tua fé está apoiada em sabedoria humana. Eu quero entender as coisas antes de fazer. Tua fé está apoiada em sabedoria humana. Eu quero que Deus me explique as coisas antes de me revelar novas. Sabedoria humana. Eu quero entender o que decisões que o meu pastor toma antes de eu pegar e meter as caras e fazer. Sabedoria humana. Nem eu sei um montão de coisas que eu faço, quanto mais de explicar isso. Mas e se é no poder de Deus? Você não vai explicar nada. Se é no poder de Deus, você não vai conseguir convencer ninguém. Ou as pessoas vão acreditar, ou não vão acreditar. Pronto. E vão tentar chegar até você. Quem é apoiado em sabedoria de homem vai tentar chegar até você para tentar entender a tua fé. E você vai dizer, meu amigo, nem eu entendo a minha fé, mas você quer que eu explique? Fé não se explica, fé se vive. A fé é apoiada no poder de Deus, ela é vivida. Então você faz para quem está do teu lado, a sua fé tem que ser vivida. Você ora e diz, Senhor, eu preciso. Que coisa linda foi essa semana as notícias chegando. No domingo passado, aquela mensagem que a Silvane muito bem resumiu. Está velha, mas a memória ainda está boa. E o que aconteceu durante a semana? Só notícia boa. Pastor, do jeito que Deus falou com ela, aconteceu. Porque foi de manhã à noite, mas tu nem sabe. Teve portas de emprego que abriu. Na segunda-feira, tinha gente trocando de emprego. Que Deus falou que ia fazer. Quem estava no CTI? Tinha a mãe da Silvane e a mãe da Paula. Saiu. Aí alguém diz assim, com uma fé baseada na sabedoria do homem. Mas está curada de tudo? Não, pode até morrer amanhã. Mas eu te garanto, você pode morrer antes. Mas está vivo. A notícia boa chegou. A fé baseada no poder de Deus para você glorificar pelo que Deus faz agora. A fé baseada na sabedoria de homem para você ficar querendo ver coisas novas. Tem gente que não vê mais da glória de Deus, sabe por quê? Porque ele quer tudo explicado, ele quer entender as coisas. Se Deus se deixasse entender, não seria Deus, Osmar. Nós que gostamos de estudar, quem estuda tem que entender isso. Eu estudo para entender tudo, a única coisa que eu não consigo entender é Deus. Depois que eu entendi que eu não entendo, tem que entender isso. Depois que eu entendi que eu não entendo, eu comecei a entender. Nem entendi direito, sabe? Mas é isso aí mesmo. Depois que eu entendi que eu
não entendo. Comecei a entender perfeitamente tudo. E o que você entendeu? Que eu não entendo nada. E aí eu fiquei bem. Porque já que eu não entendo nada, Deus diz: muda, pessoal. E alguém pergunta: por que você está mudando, pessoal? Não tem nem ideia. Deus falou, estou fazendo. Vai e faz, eu faço. Não faz, gente, mas dá para fazer? Não faz, eu faço. Já assinei contratos, depois Deus falou comigo: agora rasga. Por que você não falou antes para não fazer? Rasga. Eu, tá bom. E eu rasguei. Eu falei: meu Deus, por quê? Eu comecei a parar. Eu fiquei com um contrato uma vez na mão, de uma parceria que eu fiz, depois de ter orado pra caramba, cheio de fé, fiz, assinamos, registramos. E eu fiquei com o contrato na mão. Na hora, tinha aquela vontade de rasgar o contrato. Falei: oi, coisa maluca, uma luta para fechar essa parceria. Daqui a pouquinho a Rose entra no escritório. Ai, eu estou agoniado, eu tenho que te falar um negócio. Eu já sei. Pode te fazer um negócio. E ela: você já sabe? Eu estou com o contrato na mão para rasgar numa luta terrível, achando que eu estou ficando maluco. Peguei o contrato na hora e rasguei. Liguei o meu parceiro e falei assim: olha, né, como é que você explica que Deus mandou rasgar? Não vai mais não, tá? Achou que eu também estava ficando maluco. Não quero mais não, tá aqui, já rasguei, já acabou, tá bom? Tá? Você está falando, tá bem, então, vou respeitar a sua decisão. E eu falei, eu na minha cabeça: não é minha decisão, como é que eu explico isso para os outros? Porque coisas baseadas no poder de Deus não dá nem para explicar para ninguém, querido. Quando você entende que o teu Deus escolhe você, sendo você quem é, e começa a dar direções, dar norte para você, para te levar de um ponto A ao ponto B, é porque Deus sabe aonde vai te levar. A questão não é como você chega, a questão é a fé firmada no poder de Deus para ir até lá. Se coloque diante de Deus, não como esperto, não como entendido. Deixa isso para o homem. Para Deus, se coloca como um menino, cheio de vontade de obedecer ao papai, porque a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu me lembro de uma vez que Deus falou comigo para ampliar as tendas ainda lá em Caxias. Eu era muito leigo nesse negócio de mistério, de Deus. Era assim, tipo, você me errou. Ia, mas você não entendia muito bem a parada, não. Então, amplia as tendas. Eu pensei em acampamento, eu pensei em tanta coisa. Eu falei: gente, eu nunca fiz acampamento. O que Deus está falando, gente? E tentei entender. Aí chamei a Rose, que era a minha tradutora para assuntos misteriosos, e falei para ela: Rose, o que é ampliar as tendas? A gente estava lá em Caxias, no Sobrado, eu trabalhando de faxineiro em um prédio para ganhar mal para o neném comer. O Sobrado estava dando 50, 60, 70 pessoas, dava gente na cozinha, no banheiro. E aí Deus falou: amplia as tendas. E a Rose disse para mim: é simples, Paulo, Deus está mandando você abrir uma igreja. Eu falei: não pode ser isso, Rose, vê direitinho, ora para ver se não é outra coisa. Com certeza deve ser outra coisa, não teve assunto, era isso. Viemos para Jardim Angá. E a coisa começou a desenrolar, e chegamos até aqui, 15 anos depois. Controle de Deus purinho. E nesse tempo todo, queridos, entenda uma coisa: teve escolha, sim, mas teve muita fé baseada no poder de Deus. Não teria como chegar aqui sem fé baseada no poder de Deus. Você não vai chegar aonde Deus quer se a tua fé continuar sendo aquela fé baseada na sabedoria humana. Faz a troca hoje, determina, porque é você que tem que determinar. Eu não quero mais Deus me explicando nada. Eu vou fazer o que eu entender que é a direção de Deus. Eu sei que eu vou ver milagre. Você vai ver milagre se você estiver baseado no poder de Deus. Deixa as pessoas ficarem questionando e duvidando. Vai na tua fé, porque você vai voltar mostrando para todo mundo: olha o que meu Deus fez. Amém, queridos? Para fechar essa palavra, eu quero ir um pouco mais à frente. O versículo 9 diz assim:
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são essas as que Deus preparou para quem o ama. O que o olho nem viu, o ouvido nem ouviu e nem subiu ao coração, nem foi um desejo. Escuta isso, nem foi desejo. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que nem foi um desejo no teu coração, coisas que são do coração de Deus e que Ele vai fazer. Por quê? Primeiro, porque foi Ele que escolheu. Segundo, porque a tua fé está depositada no poder de Deus. E terceiro, porque Ele quer fazer isso porque Ele te ama. À medida em que você entende isso, sabe o que acontece? Coisa legal isso. Desejos são realizados. Fala para quem está do teu lado: Deus vai realizar desejos do teu coração. Sabe o que eu descobri? Deus, Ele é muito legal. Ele realiza desejos do nosso coração, mas Ele que bota o desejo lá. E aí você fica todo mundo, Deus realizou o desejo do coração, mas foi Ele que colocou o desejo lá. Tem desejo no teu coração que tem que sair. Deixa eu dar só uma engrossada nesse caldo. Tem desejo no teu coração que tem que ser arrancados, para que entre os desejos de Deus. Deus tem compromisso com os desejos dele. Por isso o Senhor coloca desejos no nosso coração, o que nem passou pelo nosso coração, mas estava no de Deus. Ele vai colocar no nosso. Tem gente teimando com desejos seus, enquanto Deus está falando: deixe eu colocar os meus aí, para que você veja a minha glória. Tem gente querendo escolher tudo do seu jeito. Ah, mas eu cresci assim, eu sou muito independente. Tem gente que acha que independência é coisa muito boa. A história diz o seguinte, eu vou contar do meu jeito, se tem professores de história aqui, não levem a mão. Princesa Isabel, uma cheirosinha, chega no Brasil. A cheirosinha chega no Brasil e olha os pretinhos. Ela vai, que bichinho bonitinho. Essa eu estou contando do meu jeito. E pegou, teve uma ideia genial. Vamos soltar os pretinhos? Eles são tão bonitinhos, eles correndo pelo pasto, livres assim. E assina a lei áurea e solta os pretinhos. Os pretinhos muito felizes, fazem o quê? Sai correndo, vai. Depois para e fala: e agora, o que ele vai fazer? Eles não tinham casa, eles não tinham salário, eles não tinham comida, eles não tinham plantação, eles não tinham nada. Aí o que eles fazem? Depois correr bastante livre, volta lá para o branco e diz: um emprego para gente. E aí começa a receber salário mínimo. Essa é a história. E até hoje o branco é muito rico e o preto ganha salário mínimo, é pastor. Mas por que está falando isso? Simples, querido. O desejo do coração dos negros eram ser livres. O desejo do coração da princesa Isabel foi libertar eles. Juntou os dois, fizeram aquela lambança descomunal. Dá liberdade para todo mundo de uma vez. Ninguém sabia o que fazer. Foi um período de maior miséria da história para os negros, porque todos eles passaram fome, miséria, e depois teve que se humilhar para trabalhar só por comida. Antes eles tinham lugar para morar, e eles começaram a ter que trabalhar para pagar até o lugar para morar. E existiu o aluguel, existiu o salário de miséria, tudo aconteceu a partir do desejo do coração. Hoje não, os políticos de hoje fazem projetos no Brasil. Hoje a coisa é tudo organizada. Nenhuma obra hoje, ela deixa de chegar até o final, porque hoje existem projetos. Não, é assim? Mas na época lá atrás não era assim não. Sabe o que a gente descobre? Que há uma distância enorme entre o desejo do coração e realizá-lo. A maioria dos desejos do coração dá um problema arrumado. A maioria dos desejos do coração
Aí fala com a esposa, é de Deus, é de Deus. Aí bota Deus ainda culpado disso, diz Deus colocou no coração também. Aí vamos lá na agência e tira o carro. Isso aqui é o quê? É o carnê. O carro é de Deus, mas o carnê é do diabo. O que acontece? Chega na igreja chorando, diz, gente, como aquela família está quebrantada? Deve ter sido o carro que ganharam. Não, estou quebrantado de desespero, porque não estou conseguindo pagar as contas mais. Por quê? O desejo do coração faz isso. O desejo do coração faz você trocar tua mulher velha por uma nova. Faz você trocar um marido barrigudo por um saradinho, vigiando a terra. Essa ilustração. Controla esse pequeno. O desejo do coração faz você não aceitar a vontade de Deus e ainda ficar profetizando, orando e determinado contrário à vontade de Deus, porque é o desejo do teu coração. O desejo do teu coração faz você mergulhar de cabeça no laço. O desejo do coração faz você cair na armadilha do inimigo. O que a palavra está dizendo aqui? Olha, eu vou te dar o que nem chegou no teu coração. Eu vou te dar o que está no meu coração, diz o Senhor. O Senhor nos escolheu. O Senhor tratou de nós. O Senhor determinou para você. Bota a tua fé no poder dele. E aí a palavra termina assim, ó. Para de desejar e começa a obedecer a Deus. Porque você vai ver a glória de Deus nisso. Como tem gente orando pedindo para Deus cortar laço? Eu já fui em igreja de ter gente tampando no mistério e falou, o que é aquilo ali? Eu vou te falar, interpretar para mim. É unção de cortar laço. A coitada da irmã lá se debatendo lá, batendo o pé, então está cortando laço. Eu falei, gente, é muito laço nessa igreja. Eu já fui em culto que a irmã ficou do começo ao final cortando laço. Eu falei, gente, isso é quase um rodeio de Barretos. Que tanto laço é esse? Aí você fala assim, tá bom, pastor. E como que faz para não cair em laço? Desejo do coração de Deus não te coloca em laço. São os nossos desejos que nos colocam em laço. Deus vai satisfazer desejos que não chegaram no teu coração, mas vai colocar desejos que vão passar a ser Deus. E aí você vai entender que quando Deus realiza desejos que não são teus, você chega com um carrinho de bebê, igual o Fabiano. E um neném bonito, que é um mistério que ninguém sabe explicar. É a fé do sobrenatural, baseada no poder de Deus. Eu estou olhando esse neném chegando e saindo, eu fico assim, gente, Deus, explica isso. Não tem explicação. É puro poder de Deus. Mas estava no coração de Deus e o Fabiano abraçou. Coisa linda, eu me emocionei com as fotos da apresentação. Eu me emociono com você chegando. Coisa linda, coisa linda. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos o desejo do coração de Deus inundar o nosso coração, milagres acontecem de forma tão sobrenatural que a gente se espanta. Tem coisas lindas de Deus para você, mas você precisa entender isso. É o Senhor que te escolheu. A tua fé tem que estar baseada no poder de Deus e não nas suas convicções pessoais. E você tem que entender uma coisa. Entenda isso. O Senhor te escolheu, não foi para você tirar onda, porque Ele sabia muito bem como que você era, desprezível, vil e fraco. Mas você não vai continuar assim, porque o Senhor está agindo hoje, está agindo na tua vida, para abrir os teus olhos e dizer, levanta os teus olhos e olha para mim, porque sou eu que vou mudar a tua sorte e vou realizar coisas que você nem passou pela cabeça. Você acredita nisso? Amém, queridos? Convido você a ficar de pé então. É a deixa, Bruno. Na medida em que você entende o que está sendo dito nessa noite, você compreende por que tem tanta gente passando por aqui. Porque em algum momento, eu vou dizer muito francamente, em algum momento fazer a nossa vontade é a melhor opção. Para nós. A gente acha que é legal.
Eu descobri a glória de Deus na medida que eu mudei a minha forma de agir, em que eu deixei Deus fazer do jeito dele. Deus está querendo fazer do jeito dele na sua vida. Você é escolhido do Senhor, mas não adianta ser só escolhido. Você tem que deixar o Senhor cuidar, parar de querer saber de tudo e começar a dizer: amém, Senhor, seja feita a sua vontade, do seu jeito, da sua forma. Quantas pessoas duras, vem conselho, vem orientação, mas não muda. Não muda por quê? Aí vai explicar: não, Deus me escolheu assim. Deus te escolheu assim, mas não é para você viver assim. Tem que ter mudança. Mudança do caráter, mudança na personalidade, mudança do gênero, mudança em tudo. Tem que mudar. Eu me nego a chegar a 55 anos igual estou hoje. Eu quero amadurecer, eu quero mudar, eu quero ter mais experiência com Deus. Tem que mudar. Deus quer dar novas experiências para você. Estava aqui na porta hoje de manhã, passou uma menina que era aqui da nossa igreja, que sempre eu falo com ela pelo Face, pelo recado. Tem anos que ela saiu daqui. Nós estávamos ainda no tempo antigo. E hoje ela passou por aqui, eu abracei, beijei. A pastora passou, beijou, linda como sempre, e falou assim: eu estava com muita saudade de vocês, porque a gente se fala só lá no computador, mas eu estou 3 meses por aqui, estarei vindo aqui para matar saudade. Aí você pergunta: o que é isso? É você aprender a manter portas abertas em todos os sentidos. Tem coisas que as pessoas não entendem. Deus contraria você e manda você tomar decisões, manda você. Está bonito, hein, Léo? Pregar. Deus olha para você e diz assim: eu quero que você saia daí, que você se revolta com Deus. Eu quero que você tome outra decisão. Tá, você é revoltado com Deus. Eu quero que você seja. Tá, você é revoltado com Deus. Eu quero que você ligue para alguém. Tá, você é revoltado, aí você não humilhado. E é Deus falando assim: eu só quero que o meu desejo se cumpra na sua vida. Escuta, fala com quem está teu hora assim: o desejo de Deus é resposta de oração para você. Por que é que nós queremos? Se não é a vontade de Deus, porque é o que vai nos fazer bem. A escolha errada faz você sofrer. Estão entendendo isso, amém? Você é escolhido de Deus, e a escolha é certa. Você escolher é a escolha errada. E eu quero, em nome de Jesus, desafiar você nessa noite a fazer escolhas certas. Não fazer como aquele rei da mitologia, que desejou que tudo que ele tocasse virasse ouro, em Midas. E o desejo dele foi atendido. Ele morreu de fome, porque tudo que ele tocava virava ouro e ele não conseguiu comer mais nada e morreu. Tem hora que Deus tem que falar assim: eu não posso realizar o teu desejo, porque você vai se perder. Eu não posso realizar o teu desejo, porque você vai sofrer. Eu não posso realizar o teu desejo, porque você vai sair da minha presença. Eu não posso realizar o teu desejo, porque o meu é muito melhor do que esse. Não é maldade de Deus, é cuidado de Deus. Curva sua cabeça, coloque o seu coração diante do Senhor. Aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, você quer saber? Nem passou pelo seu coração. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisa muito boa preparada para você. Não foi à toa que o Senhor te escolheu. Não é à toa que o Senhor está desafiando você a colocar a tua fé nele, no poder dele. Não é à toa que o Senhor está mandando você se livrar de desejos. Era para que se cumpra os projetos dele, para que ele te surpreenda, para que ele realize coisas lindas.
vai ser feliz. Você vai dar testemunhos lindos. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Deus conserta o que está errado. Deus põe no lugar o que está bagunçado. Deus troca sentimentos, Deus troca emoções. Deus troca até a tua mente. Ele faz isso, Ele tem poder para isso. Te dá uma mente nova, um coração novo. Te dá uma unção nova. Faz você uma pessoa completamente nova. Sara as tuas feridas, na mente, na alma. Ele sara você. Sara o teu emocional. Mas você precisa, em nome de Jesus, falar com o Senhor: Senhor, eu quero que os seus desejos inundem o meu coração, porque eu sei que isso vai fazer eu experimentar coisas novas de Ti, coisas boas de Ti, em nome de Jesus. Vê se é em mim algum caminho mal, arranca de mim. Dê liberdade para o Senhor, para de curtir o que está errado em você. Escuta o que o Espírito está ministrando. Para de curtir o que está errado em você e diga: eu não quero isso dentro de mim. E em nome de Jesus, coisas novas de Deus virão para a sua vida. Não tem defeito que o Senhor não conserte, não tem fraqueza que o Senhor não fortaleça, mas você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Senhor, coloque os teus filhos diante de Ti nessa hora e profetizo em nome de Jesus desejos do Teu coração inundando os nossos. Os que estavam fracos, desprezíveis, as coisas loucas, sendo tratados, lapidados e tornando poderosos testemunhos do Teu poder. Que aqueles sabidos, entendidos, deem lugar a uma fé baseada no Teu poder, Senhor, no sobrenatural, no inexplicável. E que saiamos daqui crendo que o Senhor vai realizar o desejo do Teu coração nas nossas vidas.